Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando ainda o livro de Levítico. Portanto, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda falando a primeira parte, que vai até o capítulo 7, a respeito dos regulamentos sobre os sacrifícios. Então vamos continuar. As regras para as ofertas pela culpa eram santíssimas. O que significa dizer que as ofertas eram santíssimas? Significa dizer que somente os sacerdotes poderiam consumi-las. Depois que o animal era abatido, depois de haver o abate para o holocausto, o sangue era recolhido e era aspergido nos lados do altar. Se houvessem alguns tecidos gordurosos e a gordura era queimada no altar como sacrifício de reparação, porque a gordura pertencia a Deus. Todo o resto do animal era pertencente aos sacerdotes. O sacerdote oficiante também receberia todas as ofertas de manjares que foram assadas, porque estes eram, segundo a palavra, o sustento dos sacerdotes. A única oferta que o adorador, o ofertante, tinha direito de participar eram as das ofertas pacíficas. As ações de graças, que eles chamavam de Todá, representava aquele reconhecimento que o ofertante manifestava a Deus por conta das suas misericórdias. Então, ele as oferecia exatamente para agradecer a Deus por todas as misericórdias, por todas as bênçãos que ele recebia de Deus. Junto com essas ofertas, eram oferecidas também, eram juntadas a esta oferta alguns tipos de bolos, e esses bolos às vezes eram asmos, ou seja, sem fermento, às vezes eram levedados, ou seja, com fermento. A oferta votiva, que era aquela feita por um cumprimento de voto, era chamada de neder. E a oferta voluntária, nedabá. Este era um ato de homenagem, um ato de obediência a Deus. Não havia necessidade de ter um voto, porque este era a votiva. Então aqui na voluntária não tinha uma razão de ser, não tinha um voto para cumprir, não tinha um voto sendo feito. Mas mesmo assim, o judeu, nesta época, poderia dar a Deus um tipo de oferta. Estas ofertas poderiam ser feitas juntas com outras categorias, né? A de sacrifício, de bem-estar. Então, ela dava uma convicção de que Israel, o povo, né, de Israel, dava valor ao seu Deus e que o seu Deus dava valor a uma resposta deste povo, às suas bênçãos. Então, isto era uma resposta, isto era uma oferta que se podia tocar. Então, ele estava manifestando, na realidade, no mundo físico, o seu agradecimento, o seu bem-estar, porque Deus tinha sido bom. Então ele queria fazer uma homenagem a Deus. Era uma obediência a Deus e a todo o sistema de mandamentos e a toda a sua misericórdia. As ofertas pacíficas, então, eram entregues ao sacerdote que estava oficiando no momento, porque haviam escalas
de ofício. Então, esse sacerdote oficiante recebia a oferta, tinha uma parte, uma porção que era do Senhor e uma parte que podia servir de alimentação. Esta parte que deveria servir de alimentação, ela não podia ser deixada para consumo no outro dia. Tinha que ser comida toda no mesmo dia. Eventualmente, na oferta voluntária, o adorador podia usar um dia a mais para fazer uso desta carne, fazer uso desta oferta. E ele podia, inclusive, convidar amigos. Nesse sentido, nós vamos ver aqui que a oferta voluntária, ela servia para a comunhão. Todas as pessoas eram reunidas e estas pessoas, então, banqueteavam-se, se é que a gente pode usar esta expressão, na presença do Senhor. Então, o adorador, o oficiante e os seus amigos. E o próprio Deus, porque uma porção desta era oferecida a Deus. O que sobrava desta carne deveria ser queimado, não poderia ser afastado absolutamente nada. Tudo tinha que ser consumido, ou pelas pessoas ou pelo fogo. Não se permitia, nesse caso, é óbvio, por razões que dá para entender, a ave como oferta. E todos os animais que eram ofertados na oferta voluntária tinham que ser fêmeas. Era preciso ter muito cuidado quando se manipulava a carne, porque a carne não podia entrar em contato com absolutamente nada que fosse considerado imundo. E ninguém que estivesse em impureza física poderia tocar nesta carne. Isso significa dizer que se a pessoa o fizesse, ela estaria correndo risco de morte, ou seja, ela seria riscada da congregação, da comunhão deles. Bom, nós já vimos rapidamente que a gordura e o sangue não poderiam ser consumidos. Então não havia possibilidade de consumo de gordura e sangue pelos adoradores, nem nas ofertas que eram levadas ao templo, ou melhor, nesta época ao tabernáculo e depois, quando o templo foi construído ao templo, nem na alimentação do dia a dia, no alimento secular. No dia a dia também não podia ser consumido a gordura e o sangue. Mas a gordura podia ser utilizada para outras coisas. Uma utilização bastante interessante que eles faziam da gordura é quando eles obtinham gordura de porco. Eles não comiam porco. Porco, nós já vimos, é um animal imundo. Mas a gordura deles, dos porcos, poderiam ser utilizadas. Então, naquela região, haviam muitas cobras, haviam muitas víboras. E estas víboras tinham o costume de fazer um tipo de um ninho, fazer um tipo de um esconderijo em covas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essa gordura de porco, passavam ao redor da beirada das covas e colocavam fogo. Então, veja, não é que a gordura afastasse o animal, a víbora. Não, é que o fogo, queimando aquela gordura, matava ou afastava o animal. Também não era permitido o sangue, a gente já viu, também em qualquer forma, seja por animal, seja por ave, não existia possibilidade. Por que isso? Porque o sangue era a sede da vida. E o sangue, sendo sede da vida e a vida pertencente a Deus,
não havia possibilidade de se consumir o sangue. De qualquer forma, alimentando-se da gordura ou alimentando-se do sangue, esta pessoa era eliminada de dentre o povo. Alguns outros regulamentos adicionais para essas ofertas pacíficas nós vamos encontrar logo em seguida, né? A gordura pertencente a Deus, se estivesse presente, por exemplo, num peito que tenha bastante tecido gorduroso, porque às vezes o animal é um animal um pouco mais gordo, e aí o tecido gorduroso ele acaba sendo encontrado em partes que são do adorador. Então, se isso acontecesse, essa gordura deveria ser movida para frente e para trás. Ora, essa gordura para frente e para trás, para cima, para baixo, né, era uma oferta que eles chamavam de oferta movida. Oferta movida significava que eu estou dedicando aquele alimento a Deus, porque a gordura pertence a Deus. Então, antes de ser consumida no altar, né, eles deveriam fazer este movimento com a peça de carne, né? Isto era agradável ao Senhor. Depois disso, as porções dos sacerdotes eram dadas a eles e o sacerdote colocava as mãos debaixo das mãos do ofertante e movia primeiro para frente, depois para trás, primeiro para cima, depois para baixo. Isto era a consagração. Para o sacerdote, era parte dele, nós já vimos rapidamente lá atrás, a parte do sacerdote era a coxa direita e o peito. Como você percebe, meu amado, os detalhes são muito precisos e qualquer deslize nestes detalhes significava que Deus não acolhia a oferta e mais, aquele que fizesse o erro, que tornasse errado, também seria afastado da congregação por não ter parte com a adoração do Senhor. Amém, meu querido? Bons estudos!